Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o governo de Jair Bolsonaro autorizou que empresas recontratem imediatamente funcionários demitidos durante a pandemia, sem que isso se configure fraude trabalhista, contrariando aí uma regra vigente desde 1992, que estabelece que é fraudulenta uma rescisão acompanhada de recontratação no período de 90 dias após o desligamento. Na prática, isso vai permitir que as empresas demitam trabalhadores e contratem por salários mais baixos. É mais um ataque aos direitos trabalhistas, Fausto? É assim, Glauco, a gente está assistindo aí mais uma dessas medidas que o governo vem editando desde lá do começo da pandemia, na direção de retirada dos direitos dos trabalhadores. Acho que essa é uma questão colocada para a gente, e muito provavelmente com uma eficácia muito baixa, né, Glauco? Porque para a gente olhar ali um pouco o que a portaria diz, ela, na verdade, está dando a possibilidade da recontratação dos trabalhadores que foram demitidos ali durante a pandemia, num prazo aí de 90 dias, mas a redução efetiva da jornada precisa ter acordo sindical. Acho que essa é uma questão colocada para nós, colocada para o movimento sindical, de como que isso vai avançar, como que isso vai, de certo modo, ser efetivado. Mais importante até do que a medida em si, que a eficácia dela tem de ser muito baixa, é a intenção que o governo tem por trás dela, né? Essa intenção por trás do governo é, sem dúvida, uma intenção de minimamente buscar reduzir e abrir as possibilidades que estão contidas na legislação trabalhista. E, além disso, também um outro decreto do governo de Jair Bolsonaro amplia o prazo para a suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada. A redução em até 70% da jornada de trabalho e de salários passa a valer por 4 meses em vez de 3. E a suspensão de contrato que valia por 2 meses também ampliada para 4. Como que você analisa isso, Fausto? Bem, essa medida, Glauco, era uma medida que já estava imaginada, já estava prevista, né? Uma vez que a medida provisória aí que deu origem à possibilidade, né, que é a 936, ela previa a possibilidade, a prorrogação, né? E essa prorrogação viria por uma decisão do Executivo via decreto. Esse decreto saiu ontem, nós sabíamos que estava, de certo modo, gestado já a ideia da prorrogação. A prorrogação permite, então, que você possa manter a suspensão do contrato de trabalho por cerca de 2 meses, ou seja, por mais 2 meses, inteirando 120 dias, e a redução da jornada de trabalho por mais 30, podendo, no total, chegar também a 120 dias. Esse é um prazo mais ou menos contratado ali na discussão da medida provisória 936, e se imaginava, assim, que o governo colocasse ela em vigor. É uma prorrogação importante porque nós ainda estamos no meio da pandemia, há um conjunto de elementos ali colocados aí com relação para onde as coisas vão do ponto de vista econômico, se vai ser possível voltar de fato à economia. Nós passamos ontem por um dia bastante apreensivo do ponto de vista dos números da pandemia, uma vez que São Paulo teve o segundo maior número de mortes no mesmo dia. É bom lembrar que faz 14 dias, mais ou menos 2 semanas, que começa o processo de reabertura de São Paulo, e a gente vai vendo um aceleramento ali da curva de mortes novamente, o que coloca para nós bastante dúvidas sobre as medidas de abertura, o que coloca muita insegurança do ponto de vista para onde as coisas caminham. Creio eu que agora é inevitável que quem está minimamente colocado aí com essas possibilidades de redução abra a possibilidade de continuidade. O problema ali, Glauco, na medida provisória não, mas no decreto colocado, é que tem uma brecha ali no decreto falando em relação à disponibilidade orçamentária, né? Ou seja, a princípio, a ajuda de custo ali colocada que o governo deveria dar estaria vinculada a essa questão orçamentária. Do ponto de vista objetivo, a gente sabe que as previsões orçamentárias que o governo fez em relação ao programa ainda estão muito aquém daquilo que foi previsto, né? Menos da metade. Está chegando a alguma coisa em torno de 13 milhões de pessoas com contrato de trabalho ou com suspensão do contrato efetivado. Por outro lado, a gente sabe que essa nuance ali da questão orçamentária também tem barrado ou atrasado muito pagamentos por dentro dos programas governamentais.
Então, creio que essa é uma discussão bastante importante para a gente ficar alerta, observando o que vai acontecer no próximo período. Do ponto de vista, então, do saldo de ontem, a gente tem uma medida esperada, que era a suspensão do contrato e a redução da jornada, né, a continuidade desses prazos, e uma nova portaria, então, que permite a contratação de trabalhadores, inclusive com redução de salário, o que até então, desde a nossa história do ponto de vista trabalhista, é uma grande ilegalidade. E no caso dessa portaria, justamente aí autorizando a recontratação no período de 90 dias do funcionário que foi demitido, a gente vê que o governo continua nessa lógica, que também era uma lógica ali do governo Temer, de que com menos direitos trabalhistas as empresas vão contratar mais, e a gente já viu aí que isso resulta não só, a gente continua com altos níveis de desemprego, mas também com redução da massa salarial, ou seja, são medidas que na verdade não atende ao interesse do trabalhador, Fausto? Não, Glauco, e mais até do que isso, uma coisa nós discutimos o que a gente está vendo e vivendo a partir da pandemia. Agora, o que a gente vê de fato é uma visão governamental, né? E o governo vai aproveitando a pandemia para implementando medidas que vão se consolidando, né? Acho que nós temos uma grande disputa mais para frente, que é a disputa que nenhuma dessas medidas de fato se consolide em uma nova reforma trabalhista. O governo indica ali os passos de uma outra visão do ponto de vista da organização do mundo do trabalho, com muito menos interferência do Estado, de fato uma desconstrução da legislação em si, e um enfraquecimento sindical. Eu creio que esse é um enorme embate que nós vamos ter hoje ao longo do próximo período em relação à sociedade. As medidas, na verdade, elas estão no âmbito da pandemia, mas a grande maioria delas faz parte do conjunto de mudanças que o governo gostaria de ver implementada para além da própria pandemia. A proposta do governo, nós sabemos, está bem longe de ser uma proposta que mantenha os direitos. Ao contrário, a ideia do próprio governo é que você vai retirando direitos em troca de emprego. Ou seja, o governo, do mesmo jeito que lá no período inicial da pandemia fazia a diferença entre manter empregos ou manter a vida, ele se utiliza o tempo todo desse jargão, é melhor ter emprego do que ter direitos, para implementar esse tipo de redução, esse tipo de retirada de direitos dos trabalhadores. Creio que esse é um enorme embate que a sociedade brasileira, os trabalhadores, o movimento sindical vai enfrentar no Congresso Nacional ao longo aí do próximo período aí do segundo semestre. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.